Estamos chegando com mais um Chamados a Servir e continuamos neste nosso tema falando sobre vocação. E hoje nós vamos falar sobre a vocação de todos nós que fomos batizados. E eu começo a nossa conversa com Dom Carlos, já falando sobre este primeiro chamado vocacional, podemos dizer assim, que é também a vida cristã, a vida de filhos e filhas de Deus. Muito bem. Vivendo este ano vocacional e com o nosso encontro Chamados a Servir, em primeiro lugar, Deus nos deu a vida. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, isso é um grande dom, né? Sem a vida, nós não poderíamos falar também no diálogo com Deus, na nossa vida divina, a nossa relação com o Senhor. E claro que esta primeira resposta que nós damos como um sim à vida, um sim ao amor de Deus, é expresso na nossa vocação batismal. O batismo é o momento em que nós reconhecemos esta fonte, esta graça de que nós somos filhos e filhas de Deus. Por isso é um sacramento que está dentro da iniciação à vida cristã. O batismo, a confirmação, a crisma e a Eucaristia são os três sacramentos de iniciação e que poderíamos chamar assim como o grande sacramento do batismo. Aliás, na igreja primitiva se celebrava sempre todos os sacramentos da iniciação de uma vez só, numa única liturgia, numa única celebração. De forma pedagógica, nós costumamos há muito tempo, há muitos séculos, a separar, né? Ou seja, se batiza criança, depois se celebra a Eucaristia, a primeira Eucaristia, e depois se confirma na juventude. Mas quando se batiza uma pessoa adulta, normalmente procuramos celebrar de uma única celebração este grande diálogo com Deus. E nós queremos, nessa nossa conversa, entender um pouco melhor como que é esta vocação batismal. Falando sobre o batismo, e já lhe pergunto, porque hoje a gente está acostumado a ver batismo de crianças, né? Pequenininhos, e a gente pensa assim, quem faz essa escolha primeiro para o sacramento, para a iniciação, através do sacramento do batismo, são os pais, né? Eu lhe faço duas perguntas. Por que nós batizamos a criança e qual é a importância de preparar os pais, padrinhos, para este sacramento? Para que os pais e os padrinhos tenham consciência do que eles estão propondo para uma vida, né, que está iniciando, também na questão da fé, da vocação, através do sacramento do batismo. De fato, desde tempos bem primitivos, quando uma família se convertia, já eram todos batizados, inclusive as crianças. Claro que teve um momento muito importante na história da igreja, que foi lá na igreja primitiva, o catecumenato. Então eram pessoas adultas que eram preparadas num longo período e depois então aderiam e celebravam o batismo. Mas já desde das origens também se batizava crianças. Então, normalmente, a gente pensa assim no batismo porque batizar uma criança. Batizamos na fé, em primeiro lugar, da comunidade e da família nesta comunidade. A fé nunca é uma propriedade individual, ela sempre pessoal, mas também comunitária. Então, nós professamos a fé da igreja. Então, aquela família, ela oferece o melhor que tem para os seus filhos. A cultura, né? Oferece também a educação, né? Ou seja, em primeiro lugar, cuidou da vida que nasceu. Então, vamos também colocar no coração daquela criança os valores que brotam da fé, a tradição. Então, é tão importante, ao crescer, saber que já foi amada por Deus, que já foi com o dom da vida, mas também da fé, que a criança está crescendo no seio de uma comunidade, que é uma família
e que é uma comunidade. Então é com esse espírito. Claro que a criança, ao crescer na sua juventude, na sua idade adulta, ela vai confirmar, por isso existe também o sacramento da confirmação. Ou seja, ela vai confirmar aquela graça que ela recebeu, ela vai tomar posse de forma pessoal daquela graça que ela recebeu no seio de uma comunidade, no seio de uma família. E por isso é tão importante a preparação. Todas as coisas importantes que nós temos na vida, nós costumamos preparar. Uma festa de casamento, uma festa de aniversário, momentos importantes, ou seja, mesmo uma profissão. Quantos anos nós nos preparamos para abraçar uma profissão? Quantos anos você estudou na faculdade para chegar a ser designer? 7 anos. 7 anos. Né? E quanto tempo desejou aquela formação? Um médico, um professor, qualquer profissão, né? Na área do TI, enfim. Todos nós precisamos nos preparar bastante. A mesma coisa é na nossa vida de fé, na vida sacramental. Então, a igreja propõe um caminho de preparação porque está dando condições para que o pai e a mãe, os padrinhos e as madrinhas, tenham a possibilidade de melhor viver a sua vida cristã. No fundo, a preparação para o batismo de uma criança é para que o pai e a mãe e os padrinhos, eles possam vivenciar com mais intensidade, é quase como que um retiro, com mais intensidade a sua vida cristã. Porque esta é a melhor maneira de acolher uma criança na vida cristã, quando os pais tomam consciência. E às vezes uma série de situações na vida das pessoas, às vezes ela está um pouquinho apagada, um pouco esquecida. Então a igreja propõe um caminho de preparação que na nossa diocese, de maneira muito especial, nós costumamos visitar as famílias, é um momento de muita personalização para esse diálogo, visita as famílias, tem um material que acompanha, um vídeo. Então, nessa conversa, né, da pastoral do batismo, que é esse cuidado pastoral, esse amor de Deus que vai ao encontro das famílias para uma conversa, um pequeno itinerário que ajuda a mostrar àquela família a graça que estão recebendo. Então é um momento muito bonito e que nós devemos acolher assim com muita disposição, como uma graça que vem àquela família. A família tem uma intuição, uma fé, um desejo de batizar o seu filho ou a sua filha. E a comunidade quer oferecer as melhores condições para que esta celebração seja feita com intensidade e com momento de graça para a criança e para toda a família. Sempre quando vem a notícia assim que um casal está esperando um filho, se cria toda uma expectativa. Depois, quando a criança nasce, é toda uma alegria, a família se envolve. Também na nossa comunidade, quando vai acontecer batizados, eu penso que deve ser semelhante também, né? A comunidade ela tem que se alegrar com aquele novo filho que está nascendo na comunidade, né? Está se tornando filho ou filha de Deus ali pelo sacramento do batismo. Como é que a nossa comunidade também pode receber esses novos os batizados, as famílias, a acolhida? Como é que a gente, como comunidade, também deve ser uma presença forte e viva de Deus na vida deles? Muito importante, Vitor, porque ao mesmo tempo que a gente precisa preparar a família para viver esse momento, nós também, como comunidade, precisamos estar preparados. Muitas vezes, nós nem sempre compreendemos essa acolhida. Às vezes, tem pessoas que às vezes pensam que a celebração do batismo, por exemplo, durante a celebração da missa, ou mesmo de uma primeira Eucaristia ou da Crisma, vai atrapalhar a celebração. A igreja é mãe. A igreja ela deve gerar, por obra do Espírito Santo, filhos e filhas de Deus. E é muito importante a participação da comunidade. Nós temos que evitar sempre a terceirização, achar que outros vão fazer, que vão fazer em algum outro momento.
ou seja, quase como que se descomprometendo com esse ato. A celebração do batismo, a celebração da primeira Eucaristia, a celebração da Crisma numa comunidade é um momento festivo para aquela comunidade, de vivenciar como Deus age com a sua graça na vida daquela comunidade. E é uma oportunidade muito rica da comunidade recordar o seu batismo, a sua primeira Eucaristia, a sua Crisma, e dar graças a Deus e até reavivar aquela graça que às vezes pode estar um pouquinho apagada. Então, eu gostaria assim sempre de recordar a importância do nosso envolvimento afetivo, espiritual, nesse momento do batismo de uma criança. Que a nossa comunidade possa acolher com alegria, abraçar aquela família, expressar de muitas formas o quanto aquilo é importante, o quanto é importante o que eles estão fazendo. Pode ser até que eles nem entendam tudo naquele momento, mas se a comunidade abraçar, acolher com alegria, o pai e a mãe vão pensar, mas isso é importante. A comunidade toda se alegrou conosco. E o que dizer de uma comunidade, por exemplo, que acha que um batismo atrapalha? Ou seja, isso é um balde de água fria na vida daquela família, ou mesmo daquela própria criança que não está se sentindo acolhida, porque nós sabemos que mesmo um bebê, uma criança, ele sente-se acolhido e bem-vindo naquele ambiente. Ele sente que ele é bem-vindo ou não naquela família, ou bem-vindo ou não naquela comunidade. Então nós precisamos pensar muito sobre isto. Nós ministros, padres, equipes de liturgia, a comunidade como um todo, vivenciar esse momento com alegria. Ou seja, às vezes até uma celebração é feita depois da missa, todo mundo vira as costas e vai embora, esvazia a igreja. Ou seja, nós deveríamos estar com os nossos olhos arregalados, olhando, contemplando a ação de Deus, como Deus age no nascimento de um novo filho, uma nova filha de Deus em nossa comunidade. Então, eu acredito isso como algo muito, muito importante e que nós precisamos preparar bem as famílias para a celebração do batismo, mas também nós, como comunidade, precisamos estar muito preparados para acolher e gerar novos filhos e filhas de Deus por obra do Espírito Santo na vida de uma comunidade. Até porque a acolhida vai fazer toda a diferença, porque por mais que a catequese ou o encontro com a família, com os padrinhos, seja bem preparado e bom, depois quando acontece o sacramento, se aquela família não se sentir acolhida e realmente assim ver que aquela comunidade vive aquilo que ensinou através da catequese, não vai surtir efeito também, né? Essa família vai vir, vai fazer o sacramento e depois talvez volte só para outro sacramento, né? Então por isso é tão importante que a comunidade acolha bem essas famílias que vêm para o batismo. Exatamente. Nós precisamos compreender que nós temos muitos momentos racionais de formação, de instrução, de iluminação das pessoas, isso é muito importante, mas nós precisamos também da experiência afetiva, espiritual, mística, exatamente mistagógico, em que a pessoa se sente realmente amada por Deus através daquela comunidade. É o amor de Deus que a pessoa experimenta na vida de uma comunidade que acolhe, uma comunidade ardorosa, uma comunidade que realmente está gerando, por obra do Espírito Santo, aquele filho, aquela filha de Deus. Já para finalizar essa nossa conversa sobre o sacramento do batismo, eu trago assim uma curiosidade pessoal também, que durante a celebração do sacramento existem 2 momentos em que o padre faz a unção na testa e no peito da criança com óleo. Eu gostaria que o senhor falasse o que significa cada unção dessas. Exatamente. A celebração do batismo tem vários ritos, Primeiro a acolhida, evidentemente, da criança, e a renovação das promessas batismais de toda a comunidade, da família, antes do batismo.
E antes da celebração do batismo com a água, né, porque batismo significa mergulho, né, batizar com a água, primeiro a criança, ou adulto, ou jovem, né, porque pode ser qualquer um, é ungido no peito. Chama-se o óleo dos catecúmenos. É a força de Deus, da graça de Deus. É um exorcismo, tem uma oração de exorcismo para nos libertar contra o mal e recebemos a unção, né, no óleo, no peito, como força de Cristo para lutar e vencer o mal. Então todos nós recebemos essa graça. Na igreja primitiva, se batizava em grande parte os adultos, se ungia todo o corpo, para dizer assim, que a pessoa era ungida para que ela nunca fosse segurada pelo mal, não fosse dominada. Então é uma unção muito importante. Tem aquela pequena expressão que o padre diz, o Cristo Salvador te dê a sua força, a força de Cristo, que ela penetre em tua vida como esse óleo em teu peito. Então, a força de Cristo para lutar contra o mal e vencer. E, ao mesmo tempo, trabalhar pelo bem, trabalhar pelo reino de Deus. Depois da celebração do batismo com a água, então temos a unção com óleo do crisma. Já na celebração do batismo, nós somos ungidos com o óleo do crisma, o óleo perfumado. Essa unção é na testa da criança, do jovem ou do adulto, para dizer o quê? Que ali você recebe uma tríplice vocação. A vocação de ser profeta, de ser uma pessoa que escuta e acolhe a palavra de Deus e proclama essa palavra. A vocação sacerdotal, ou seja, toda a comunidade oferece sacrifícios agradáveis a Deus através da sua vida cristã. Então, é um povo sacerdotal. Por isso que em cada celebração eucarística nós levamos o pão e o vinho, que simbolizam toda a vida cristã, toda a missão dos cristãos durante toda a semana, que é colocada no pão e no vinho como oferta agradável a Deus. O sacrifício que a gente oferece do nascer ao pôr do sol, como nós rezamos na oração eucarística terceira. Então, é um povo profético, um povo sacerdotal e um povo régio, ou seja, nós recebemos uma vocação de liderança, de sermos líderes cristãos. Então, essa vocação régia, de rei, de reinado do reino de Deus, de que o cristão ele deve ser um líder aonde ele está. Então, esta unção, que depois nós vamos confirmar no sacramento da confirmação, por isso a gente chama de confirmação, vamos confirmar esta unção dizendo, eu tomo posse dessa minha vocação que eu recebi no batismo e eu quero agora pessoalmente desenvolvê-la. Muito bem, e a confirmação vai ser tema também do próximo Chamados a Servir. A gente vai encerrando por aqui, agradecemos você que nos acompanhou até este momento. Continuamos fazendo o nosso apelo para que compartilhe, deixe a sua manifestação nos comentários, né, até mesmo temas que a gente possa abordar aqui. E nos vemos no próximo Chamados a Servir.